Tá lá, os óxidos duplos. Ó, essa galera tem um formato E3O4, em que E é o elemento que forma o óxido duplo. Tem mais também, por exemplo, tem para manganês, mas os que caem são esses dois, o Fe3O4 e o Pb3O4. Ó, óxido duplo, por quê? Galera, ao pé da letra, esses óxidos não existem. Tá? Isso aqui é uma formalidade teórica para a gente não precisar ficar escrevendo dois óxidos ao mesmo tempo. Existem alguns minérios que eles são feitos de dois óxidos do mesmo metal. Ó, o primeiro, por exemplo, o primeiro é um composto que está no nosso cotidiano. Isso aqui é a magnetita. Ó, magnetita, minério de ferro, que é usado junto com a hematita. A magnetita pode ser usada em alto forno para produção de ferro e aço. O Brasil usa pra caramba na siderurgia, a magnetita. E a magnetita, como o nome está indicando, né, o magnetismo. Quando ela está com alto grau de pureza, ela é usada para fazer ímã. Tá? Então, isso aqui é a magnetita. Mas ao pé da letra, essa fórmula não existe. A magnetita, na real, ela é isso aqui, ó. Ela é um minério composta na proporção 1:1 de óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Ó, isso aqui é a magnetita, é a proporção 1:1 óxido de ferro 2 com óxido de ferro 3. Ó, tanto que aqui, Fe2O3, ó lá na geografia, quem que é esse camarada? Isso aqui é a hematita, beleza? Principal minério de ferro que a gente tem, é a hematita. Então, na real, esse minério são dois óxidos do mesmo metal e com proporção fixa, 1:1. Aí o que a química fez? Mano, se a proporção é fixa, ao invés de eu ficar escrevendo os dois o tempo inteiro, é sempre isso aqui, não é? Então junta, lá, 3 e 4, pronto, Fe3O4. Tá? Então isso é um óxido duplo. Na verdade é uma mistura de dois óxidos diferentes. E acontece com o de baixo. O de baixo é o zarcão. Zarcão, povo, talvez pelo nome não tenha conhecimento, mas esse é outro material que está no nosso cotidiano. O zarcão é pintura anticorrosiva para proteção de metais. Tá, primeiro, o zarcão também não é Pb3O4, é PbO, que é o óxido de chumbo 2, mais PbO2, que é o óxido de chumbo 4, na proporção 2:1. Ó, de novo, é uma proporção fixa, beleza? Proporção fixa, e aí é a mesma lógica. Se são sempre esses dois e 2:1, por que eu vou ficar escrevendo os dois? Ó, os dois juntos vão dar 3 chumbos e 4 oxigênio. Então, Pb3O4, beleza? Quem já viu, ele é usado principalmente para grade, portão, que fica na parte externa da casa. Ó, a hora que você vai colocar uma grade, antes de dar a pintura lá no acabamento que você escolheu, a galera que instala a grade é que tem várias pinturas anticorrosivas, tá? Tem uma que é cinza, opaca, enfim. Mas se você já viu alguém, de repente, pintar a grade com uma cor laranja, é isso aqui. Aí pinta tudo de laranja, espera secar, depois vai dar o acabamento na cor que você escolheu. Por que ela é uma pintura anticorrosiva? Ó, aqui é o chumbo 2 e aqui é o chumbo 4. Então, o que acontece? Se você colocar essa pintura antes do metal, antes do ferro, ó, o ferro está exposto, mano, está exposto, tá calor, frio, chuva, vento, mano, vai corroer. O ferro corrói com extrema facilidade. Aí você teria que ir trocando ou dando manutenção naquela grade todo ano. E a ideia não é essa, coloca lá e mexe daqui uns 10 anos. Então, se você faz a pintura, o que acontece? Ó, o chumbo, ele está antes do ferro. Aí o chumbo, ele pega o oxigênio e vira esse óxido aqui. Então ele vai oxidando primeiro, a tinta vai oxidando primeiro, antes de chegar no metal. Aí você consegue fazer com que aquele ferro dure anos sem oxidar, para não ter que ficar dando manutenção. Porque se você colocar grade metálica, ferro, sem dar esse tipo de proteção, mano, em um ano você tem que trocar a grade inteira ou tem que refazer tudo. Tá? Então, com esse tipo de proteção, fica quase uma década de boa, porque aí é o chumbo que vai reagindo com o oxigênio do ar. Então, isso aqui é uma pintura anticorrosiva, beleza? Essa pintura anticorrosiva,
ela pode, mais uma vez, vir num contexto vinculado com artes, porque o chumbo, ó, o Zarcão é laranja, e se você pegar sulfato de chumbo 2, que é o PbSO4, o PbSO4 é branco, e esses sais, eles já foram muito usados como pigmento de tinta. Porém, galera, o chumbo, ele gera um problema gravíssimo, né? A contaminação com chumbo gera uma doença que se chama saturnismo. E no saturnismo, a galera literalmente pira, ela fica louca. Ó, quem tem quadro clínico de saturnismo, Van Gogh, e o Van Gogh usou laranja pra caramba. Se você acompanha as obras dele, tem laranja, branco todo mundo usava pra caralho, né? Porque o branco é base para misturar com outras cores, para dar uma clareada, enfim. Mas ó, o Van Gogh usava muito laranja, muito amarelo, e todo mundo preparava tinta. E preparar assim, pega o pó, vem aquele pó, vem tudo na tua cara, joga ali uma laca, um óleo para poder dar aquela consistência mais espessa, né, cremosa, e a tinta tá pronta. Mas todo mundo jogava aquele pozinho, né, que é o sal ou que é o óxido, aí vinha tudo na cara da galera. E se você acompanhar a biografia do Van Gogh, mano, ele vai pirando com o tempo. Ele já não era uma coisa muito lá normal, mas ele ficou muito louco no decorrer das décadas, a ponto de no final da vida dele arrancar a orelha, enfim. Van Gogh ficou piradaço. É que nunca exumaram o cadáver ou o resto dele, mas ele tem um quadro clínico perfeito de saturnismo, que é a moçada que vai surtando e pirando por conta de chumbo. Agora, isso aqui está totalmente vinculado com a gente, porque um dos maiores artistas brasileiros morreu de saturnismo, e ele mexia principalmente com branco, muita tinta branca. Qual artista que é esse que morreu de saturnismo? Nada, ninguém lembra. Um puta do expoente. Ó, dica, ele que fez Guerra e Paz, que são aqueles murais gigantescos que estão na ONU. Vamos lá, tem várias coisas dele em Brasília. Os Retirantes, quadro enorme com a galera vindo do Nordeste. Portinari, isso, Cândido Portinari, ele morreu de saturnismo, tá? Foi a doença que matou ele. E se você vai visitar as exposições mais detalhadas do Portinari, em que a galera, ao invés de só mostrar a obra, mostra os utensílios dele, mano, ele preparava todas as tintas. E, cara, vocês já viram Guerra e Paz? Bom, só tinha duas formas de você ver Guerra e Paz. Ou você vai lá na ONU e vê, tá? Então vai embora para outro país, ou a única vez que Guerra e Paz veio para o Brasil, que foi em 2012, que veio no Memorial da América Latina. Tá? E essa exposição foi legal, porque trouxeram objetos dele. Mano, os painéis são gigantescos, o painel é do tamanho dessa sala. Tá? E aí, imagina você preparar tinta para painel do tamanho dessa sala. Ele mexia muito com esses pigmentos, morreu passado, e ele literalmente morreu de saturnismo. Então, a prova pode pegar artes, pode pegar biologia, pode falar dos pigmentos, pode jogar química, então tá vendo que dá para fazer umas questões bem elaboradas, abrangendo um monte de área. Tá? Então, outro item bacana que pode aparecer para você.